Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Josué, capítulo 7. O pecado de Acã. Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído, mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas e por isso o Senhor ficou muito irado com o israelita. Acã era filho de Carmim, descendente de Zabide, descendente de Zera, da tribo de Judá. Josué enviou alguns homens à cidade de Jericó até Ai, cidade que fica a leste de Betel, perto de Bet-Aven. Ele mandou que fosse ver a terra. Eles foram, examinaram bem a cidade. Então voltaram, deram Josué o seguinte relatório: não é preciso que todo mundo vá. Mande só 2 ou 3 mil homens atacarem Ai, porque existe pouca gente lá. Assim, foram mais ou menos 3 mil. Porém, os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem e mataram os 36. E eles perseguiram os israelitas, desde o portão da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. Então o povo ficou completamente desanimado, perdeu toda a coragem. Em sinal de tristeza, Josué rasgou sua roupa, se jogou no chão com o rosto na terra, na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Os líderes de Israel fizeram a mesma coisa e ficaram ali com Josué até a tarde, e fizeram como ele. Também jogaram terra na cabeça para mostrar que estavam tristes. E Josué disse: ó Senhor, meu Deus, afinal de contas, por que fizeste este povo atravessar o Rio Jordão? Foi para nos entregar aos amorreus? Eles não nos matarem? Por que ficamos do outro lado do Jordão? Senhor, peço desculpa, mas já que Israel fugiu do inimigo, que posso dizer? Os cananeus e todos os outros moradores da terra vão saber disso. Eles nos cercarão e nos matarão a todos. E nesse caso, o que farás em favor do teu grande nome? Ó Senhor Deus, responde a Josué: levanta-te. Por que é que você está aí desse jeito, com cara no chão? O povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que havia feito comigo, a aliança que eu mandei que guardasse. Ficaram com algumas coisas que eu mandei que fosse destruída. Eles roubaram essas coisas, mentiram por causa delas e colocaram no meio da bagagem deles. E por isso que o israelita não pode enfrentar o inimigo. Fogem dele, porque agora eles mesmos são condenados à destruição. Se vocês não destruírem os que roubaram, e não continuarei com vocês. Levantar-se, vá, santifica o povo. Diga que se purifique para amanhã, porque o Senhor Deus de Israel digo isto: israelita, vocês estão guardando alguma coisa que eu mandei destruir. Enquanto não se livrar delas, vocês não poderão enfrentar os inimigos. Amanhã vocês se apresentarão tribo por tribo e haverá sorteio. A tribo que eu indicar virá à frente, o grupo de família por grupo de família. Aí o grupo de família que eu indicar virá à frente, família por família. Finalmente, a família que eu indicar virá à frente, o homem por homem. Então aquele que o sorteio indicar que ficou com essas coisas será queimado, ele e a sua família, tudo que possui. O que esse homem fez foi terrível. Ele quebrou a aliança que o meu povo fez comigo. Então Josué se levantou de madrugada e fez o povo de Israel se apresentar, tribo por tribo. O sorteio indicou a tribo de Judá. Em seguida, mandou que se apresentasse o grupo da família da tribo de Judá. E o grupo de Zera foi indicado. Aí chamou o grupo de Zera, família por família, e a família de Zabide foi indicada. Finalmente chamou a família de Zabide, homem por homem. Acã foi indicado. Acã, filho de Carmim, descendente de Zabide, descendente de Zera, da tribo de Judá. E Josué disse a Acã: agora, meu filho, confesse a verdade diante do Senhor, o Deus de Israel. Conte-me o que você fez. Não procure esconder nada. Acã respondeu: sim, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Vou contar o que fiz. Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia. Vi também 200 barras de prata e barras de ouro, que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Estou escondida, enterrada na minha barraca. A prata está por baixo
Então Josué mandou que alguns homens fossem depressa até a barraca, e eles de fato acharam as coisas enterradas e a prata por baixo. Tiraram as coisas da barraca, levaram a Josué e todos os israelitas e puseram tudo na presença de Deus, o Senhor. Aí Josué e todo o povo de Israel pegaram a cã, a prata, a capa, a barra de ouro e seus filhos e seus bois, jumentos, ovelhas e suas barracas e tudo que ele tinha e os levaram para o vale da desgraça. E Josué disse: Por que é que você fez essa desgraça cair sobre nós? Agora o Senhor Deus vai fazer a desgraça cair sobre você. Em seguida, o povo todo matou a pedrada. Eles apedrejaram e queimaram a sua família e tudo o que ele tinha. Puseram em cima dele um montão de pedra, que está naquele lugar até agora, e por isso que até hoje o nome daquele lugar é Vale da Desgraça. Então a ira do Senhor passou. Josué, capítulo 8. A destruição de Ai. O Senhor Deus disse a Josué: Não tenha medo, seja corajoso, marche com todos os seus soldados contra a cidade de Ai. Eu falei com que derrote o rei de lá. O povo de Ai, a sua cidade e sua terra serão de vocês. Vocês vão fazer com essa cidade o que fizeram com Jericó. Mas dessa vez todos os objetos e o gado vão ficar para vocês. Prepare-se para atacar a cidade de surpresa por trás. Então Josué e todos os soldados se prepararam para marchar contra Ai. Ele escolheu 30.000 homens corajosos e enviou-os de noite, com essa ordem: escondam-se do outro lado da cidade, e fiquem muito longe, e sejam prontos para atacar. Eu e os meus soldados vamos avançar na direção da cidade. Quando os soldados de Ai saírem contra nós, vamos fugir como a primeira vez. Eles vão sair atrás de nós, afastando-se da cidade. Vão pensar que estamos fugindo deles como a primeira vez. Então, vocês sairão dos esconderijos e tomarão a cidade. O Senhor nosso Deus entregará Ai a vocês. Depois que tomar a cidade, põe um fogo nela, como o Senhor mandou. São essas as minhas ordens. Assim Josué enviou os soldados, e eles foram se esconder a oeste de Ai, entre Ai e Betel. Mas Josué passou a noite no acampamento. Levantou-se de madrugada, reuniu os soldados, e os líderes de Israel marcharam na frente do povo de Israel de Ai. Os soldados que iam com Josué marcharam na direção do portão da cidade do acampamento. No lado norte havia um vale entre eles e Ai. Josué reuniu uns 5.000 homens e os pôs em esconderijo a oeste, entre Ai e Betel. Os soldados estavam colocados assim para a batalha: o acampamento principal, no norte da cidade, e os outros a oeste. E Josué passou a noite no vale. O rei de Ai agiu depressa quando viu o israelita, e ele e todos os seus soldados saíram de madrugada e foram lutar contra o israelita no lugar de antes, em frente do vale do Jordão. Ele não sabia que ia ser atacado por trás. Josué e seus soldados fingiram que estavam sendo derrotados e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai tinham sido convocados para entrar do israelita. Enquanto perseguiam Josué, iam se afastando cada vez mais da cidade. Todos os homens de Ai saíram atrás dos israelitas, e a cidade ficou aberta, sem ninguém para defendê-la. Então o Senhor disse a Josué: Aponte a sua lança na direção de Ai, pois vou dar essa cidade a você. E Josué obedeceu. Quando ele levantou a mão, os homens que estavam escondidos se levantaram depressa. Correram, tomaram a cidade em seguida, puseram fogo nela. Quando os homens de Ai olharam para trás, viram a fumaça que subia para o céu, porém não puderam fugir para lado nenhum, porque os israelitas que haviam corrido para o deserto deram à meia-noite e os atacaram. Josué e seus soldados viram que os outros tinham tomado a cidade e posto fogo nela. Então deram à meia-noite e começaram a matar os homens de Ai. Os israelitas que estavam na cidade saíram para atacar os homens de Ai. Esses homens foram completamente cercados e mortos pelos israelitas. Só ficou vivo o rei de Ai, que foi preso e levado a Josué. Os israelitas mataram todos os inimigos em campo aberto, no deserto onde havia sido perseguido. Depois voltaram para Ai e mataram os que estavam ali. Nesse dia foram mortos todos os moradores de Ai, 12.000 pessoas. Josué continuou a apontar a lança na direção de Ai, e não abaixou até que todas as pessoas da cidade foram mortas.
Os israelitas ficaram com as coisas que pegaram na cidade, como o Senhor havia ordenado que Josué fizesse. Josué incendiou Ai, que virou um montão de ruínas para sempre, como se pode ver até hoje. Ele enforcou o rei de Ai numa árvore e deixou ali até a tarde. E o pôr do sol mandou que tirasse o corpo e jogasse no portão na entrada da cidade, e o cobriram com um montão de pedra que estava naquele lugar até hoje. A leitura da lei. Nessa ocasião, Josué construiu o Monte Ebal, um altar ao Senhor, o Deus de Israel. Ele seguiu as ordens de Moisés, servo do Senhor tinha dado ao israelita, como está escrito na lei de Moisés. Faça um altar de pedra brutas, que não foram cortados com ferramentas. Sobre essas altas apresenta ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. Ali na frente do povo, Josué copiou as pedras, a lei que Moisés tinha escrito, e todo israelita, como seus líderes, autoridades e juízes, e também todos os estrangeiros que viviam no meio deles, ficaram de um lado e de outro da arca da aliança, e outros ficaram na frente, para os sacerdotes levitas que carregavam a arca. Metade do povo ficou em frente do monte de Gezirim, a outra metade em frente do monte Ebal. Moisés, servo do Senhor, tinha dado ordem para o povo se colocar na sua posição na hora de receber a bênção. Então Josué leu em voz alta toda a lei, com as bênçãos e as maldições, como está escrito no livro da lei. Cada um dos mandamentos de Moisés foi lido por Josué, para toda a multidão de israelitas, e para as mulheres, crianças e estrangeiros que viviam entre eles. Nenhuma palavra deixou de ser lida.